aqueles que estão assistindo este culto pelo canal da nossa igreja. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um e que o culto a Deus seja, o nosso culto seja em espírito e em verdade. É isso que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Esse mês, irmãos, durante os cultos, estamos trabalhando o tema da campanha de missões nacionais. E nós temos um tema e uma divisa. O nosso tema é, porque Ele me amou. Então, cada um pode dizer para si mesmo, porque Ele me amou. E nossa divisa se encontra no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nesse momento eu convido ao Ministério de Música que esteja entoando 2 cânticos. Cantamos
do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso ao mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso ao mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Gostaria de convidar os irmãos que fiquem de pé. Mesmo com a máscara, eu sei que é ruim para cantar, mas vamos nos esforçar, louvar o Senhor com toda a nossa alegria. Amém? Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os céus, a sua igreja amada, com força e com furor, esprova o tentador, com artimanhas faz e astúcias infernais, iguais não há na terra. Nosso Deus, o povo e somos socorridos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus triunfa na batalha.
Jesus está e nos dará seu reino. Forte é o nosso Deus, Castelo forte é o nosso Deus. castelo forte é o nosso Deus, Castelo forte é o nosso Deus. castelo forte é o nosso Deus, Castelo forte é o nosso Deus. castelo forte é o nosso Deus. Amém. Glórias a Deus. A palavra de Deus nos diz, no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, parte A. Se você me chamar, eu responderei. Neste momento, estaremos orando pela nossa pátria. Santo Deus, Pai de amor, de infinita misericórdia, Deus digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Senhor, nesse momento queremos colocar, ó Deus, em Tuas mãos o nosso país, o nosso Brasil. País esse, ó Deus, que tem sofrido por várias mazelas. Tem passado, ó Deus, por muitas dificuldades, mas nós sabemos, ó Deus, que a esperança para cada um dos brasileiros é o Senhor. Sabemos que só em Ti, ó Deus, poderemos encontrar solução para os nossos problemas, mas principalmente é onde poderemos encontrar, ó Deus, a solução para os nossos pecados. Queremos, ó Deus, assim te pedir para que o Senhor continue a nos abençoar. Que o Senhor continue, ó Deus, conservando com saúde aquele que a tem. Que o Senhor continue conservando seus empregos. Que o Senhor continue conservando a sua família. Mas, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor possa estar tendo misericórdia, ó Deus. Misericórdia de muitos brasileiros, ó Deus, que se encontram doentes. De muitos brasileiros, ó Deus, que se encontram desempregados. De muitos brasileiros, ó Deus, que, pior do que todas essas coisas, estão distantes de Ti. Quero te pedir, ó Deus, tem misericórdia. E ajude, ó Deus, para que nós, enquanto igreja, possamos ser diferença no meio de cada um daqueles que ainda não Te conhecem. Que a Tua igreja, ó Deus, realmente possa estar fazendo a diferença onde quer que ela esteja. Que nossa esperança, ó Deus, possa estar somente em Ti. Que nós não venhamos depositá-la em nenhuma outra coisa, em nenhum outro. Porque nós sabemos que só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E só a Ti, ó Deus, pertence todo o poder. É isso que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Nesse momento, eu convido ao Ministério de Música para entoar mais um cântico. Tu sabes muito bem, tu és tremendo.
nosso és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de Salmos. Salmos, capítulo 7. Salmos, capítulo 7, versículo 17, diz assim: Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Nesse momento estarei orando desde já convido ao pastor Givaldo Pereira para que estejam trazendo a mensagem da palavra de Deus. Oremos. Santo Deus, bendito Pai, te agradecemos, ó Deus, por tudo que nós já ouvimos, ó Deus, até agora. Mas agora queremos te pedir pelo teu servo que irá trazer a tua palavra, que ele, ó Deus, possa estar assim, esvaziando de si mesmo, e que, cheio do teu Santo Espírito, possa estar assim, transmitindo a tua palavra. Que cada um, ó Deus, das nossas mentes, dos nossos corações, estejam assim abertos para ouvir a tua palavra, para aprendê-la e assim, ó Deus, colocar em prática. É isso que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, muito obrigado. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma alegria estar com os irmãos, com essa igreja e com o nosso casal, né, o pastor e sua família. Eu queria nessa noite pensar com os irmãos no texto da Palavra de Deus, que se encontra no Velho Testamento, Jó, capítulo 42. Eu queria ler com os irmãos do verso 1, 42, de 1 ao verso 6. E depois a gente vai fazer uns recortes do capítulo 2. Mas
mediante a fala, a gente lê depois decidido. Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao verso 6. Jó 42, de 1 a 6. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Dissestes: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? É um livro que a gente ouve muito falar a respeito deste homem, a dificuldade que ele passou, os problemas que ele viveu. E eu queria pensar nessa noite com os irmãos que estão aqui e aqueles que estão nos ouvindo através das redes sociais. Eu queria pensar de forma bem devocional, eu queria meditar com você exatamente aquilo que, quando eu estou lendo um texto como esse, um livro como esse, estou tentando aprender algumas coisas que Deus fala através da sua própria palavra. E tem alguns livros, alguns textos da palavra de Deus que eu tenho guardado no meu coração, na minha mente, e algumas situações, algumas crises, alguns problemas que eu passo, talvez você não. Eu gosto de me apegar a esses textos porque ele consegue fortalecer a minha fé, me ajuda na minha caminhada cristã, e isso é muito importante para mim. Então, eu tenho vários textos e para várias situações, vários problemas, vários pecados, várias lutas ou coisas boas, eu medito e tento aprender com esse texto, os textos da palavra de Deus. E o livro de Jó é exatamente um livro desse. Quando a gente inicia o primeiro capítulo, que a gente lê o capítulo 1, a gente percebe como Deus vai falando a este homem, como ele é apresentado aqui, como ele se comporta, como ele faz as coisas que agrada a Deus, ao ponto que até o próprio Deus reconhece isso. Até o próprio Deus reconhece que ele é um homem íntegro, que ele é um homem reto. E eu fico pensando, sempre que eu leio essa passagem, eu fico pensando assim: até que ponto eu sou íntegro diante de Deus? Até que ponto Deus olha para mim e diz: Givaldo, você realmente é exatamente isso. É interessante, quem fala é o próprio Deus em relação a Jó. Isso fala de forma profunda no meu coração, porque é o Deus que fala. É o Deus que diz que ele é íntegro, é Deus que diz que ele é reto. Não a ideia que ele já está puro, já está santo, já pode ir direto para o céu. Mas a ideia de que o homem, o que a gente vai conhecer no Novo Testamento, a ideia da santificação, a ideia desse processo de caminhada terrena com Deus, que a gente vai nos aperfeiçoando, vai nos aproximando de Deus. Isso é incrível quando eu olho para esse texto. Os primeiros 4 versículos, 5 versículos, a gente vê que este homem é o homem que Deus diz que ele é reto, é justo, é um homem que tem bens, tem muitos funcionários, é um homem extremamente ocupado, mas tira tempo para cuidar da sua família, tira tempo para lidar com Deus, no sentido de adoração, de culto a Ele. Os primeiros 5 versículos parecem exatamente aquilo que eu e você muitas vezes queremos, e a gente às vezes corre atrás de tudo isso e achamos que ter bens, ter funcionários, obviamente que não é errado, e é isso que queremos e não queremos nenhuma dificuldade nesse sentido. É interessante quando a gente pula os outros 5 capítulos seguintes, vai até o fim do capítulo
os capítulos seguintes, até terminar o capítulo 1, a gente percebe que Jó agora tem uma grande crise. Jó perde todos os seus bens. Anteriormente, é um homem que honra a Deus, que glorifica a Deus com toda a riqueza, com todos os bens, com muitos filhos e tal. Mas a partir de agora, ele perde a família, perde todos os filhos, todos morrem. Ele perde todos os bens. Ontem eu recebi a notícia de um amigo meu ali de Corrente, alguém que nesses 8 anos que a gente passou lá, alguém que a gente chamava muito, a gente fez alguns cursos juntos, a gente caminhou junto. É alguém que eu considero como um amigo mesmo, um irmão bem próximo, né? Como alguns dos irmãos que tem aqui e outros dessa nossa região. E quando eu fiquei sabendo que a esposa estava grávida de um rapaz, né, já tem uma filhinha, eu fiquei muito alegre, porque eles queriam muito, né? Alguém a família que a gente gostava muito, tinha um bom relacionamento com eles. Depois eu fiquei sabendo que o filho tinha um problema antes de nascer. E a gente ficou orando e pedindo a Deus que o nascimento viesse, Deus desse todos os recursos, todas as condições para que pudesse ser tratado. E ontem eu recebi a notícia que ele não resistiu, o bebê. Aquele rapaz que os seus pais estavam esperando. E ele passou mal e veio a óbito. Aquilo doeu meu coração, porque a gente estava vivendo com aquela família, a gente estava orando com eles, a gente estava acompanhando, a gente estava muito próximo de tudo do que estava acontecendo. E quando o Senhor tirou ele ontem, quando o Senhor levou aquele bebê, isso foi muito forte para mim. Eu liguei, falei com ele, aquela coisa toda. É interessante que eu e você, que estamos aqui nessa noite, a gente às vezes temos noções ou sentimos a dificuldade que muitos pais, talvez, não sei, os que estão aqui nessa noite já passou da morte de um filho. Às vezes a gente sente, às vezes isso dói no nosso coração, sentir o que ele está passando, e a gente às vezes tentamos imaginar o que passa nos seus corações, nas suas mentes, o seu sofrimento, e tentamos nos aproximar dele e viver aquilo que eles estão vivendo, como diz a palavra de Deus, ficar próximo daqueles que choram. Mas eu penso que a gente não tem como descrever essa coisa se a gente realmente não viveu. Por mais que a gente sinta tudo isso, a gente não conseguiu viver tudo isso realmente que ele está passando, a dor. E todas as vezes que eu leio o livro de Jó, eu fico pensando uma coisa que é bem interessante. Jó não perde um filho. Jó não perde só uma filha, mas Jó perde todos os seus filhos. Jó perde as suas filhas, Jó perde os seus filhos, Jó perde os seus bens. Os bens, tudo bem, pode ser arrumado outros, obviamente. Mas eu fico pensando como é que estava o coração daquele homem que perdeu as coisas mais importantes da sua vida, além de Cristo Jesus para a gente. A perda realmente de todos os seus filhos, os seus 10 filhos. E aí o texto termina, o capítulo 1 termina, dizendo um negócio que é para alguém que realmente conhece a Deus. Não é qualquer pessoa que vai descrever e falar tudo isso. E a partir do versículo 20, o texto vai dizer algo assim que é incrível realmente isso para mim. Que para a lógica humana, para a lógica desse mundo, é algo assim diferente, é incrível. E a partir do versículo 20, o texto vai dizer a seguinte coisa, a palavra de Deus. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra. É interessante que o texto vai dizer, e fez o quê? E adorou. Para a lógica nossa, para a lógica humana, para a lógica desse mundo, como é que alguém que perde todos os bens, toda a riqueza que ele tinha, tudo que ele construiu do seu trabalho, do seu esforço, não é o que muitas vezes a gente fala, ou as pessoas dizem.
que estudou, que correu atrás, que passou no concurso, que fez isso, fez aquilo tudo, eu consegui, eu venci, né? É o que as pessoas falam nos nossos dias. Como é que alguém, além de perder tudo que ele correu atrás, que ele conquistou, e perde o mais importante, que é os seus filhos, e agora ele se coloca diante de Deus, não diante de Deus só reclamando, mas se coloca de Deus em forma de adoração. É lógico que ele está sofrendo, não é? O texto mostra claramente, ele está sofrendo pelo que aconteceu, isso dói o seu coração, ele dói a sua alma, mas ele conhece alguém que é mais poderoso, que é mais forte, que é mais extraordinário, que é capaz de resolver todos os nossos dilemas e problemas, seja emocional, seja espiritual, seja físico, seja um sistema maior do que a gente, como a gente está vivendo agora. Mas ele agora se coloca diante de Deus e adora a Deus e coloca a sua vida diante de Deus como servo de Deus. Esse texto é incrível para mim, porque esse texto trabalha a minha arrogância, a minha altivez. Quando eu perdo um negócio insignificante, algo que vai ser perdido mesmo, um bem, qualquer coisa, às vezes eu choro e fico pensando, por que isso aconteceu? Mas esse homem que perdeu exatamente tudo, perdeu os seus filhos, ele se coloca diante de Deus em adoração, em louvor a Deus, e reconhecendo que Deus é aquele que é o dono de tudo. Ah, como a gente precisa aprender com este grande homem. Como a gente já precisa realmente aprender a caminhar como homens de Deus, mulheres de Deus, família de Deus, olhando para exemplo, olhando para princípio realmente que faz diferença na nossa vida. Como a gente tem reclamado muitas vezes, como a gente tem falado mal, e muitas vezes a gente está passando nadinha. Não perdemos filhos, temos comidas, temos emprego, temos uma família linda, temos um lar, temos tudo que precisamos e Deus tem suprido. Mas muitas vezes estamos como o povo de Israel, reclamando mais do que agradecendo a Deus, do que louvando a Deus, do que reconhecendo a grandeza de Deus. E esse momento que estamos passando é um momento difícil, não só para Oeiras, para a Igreja Batista de Oeiras, mas é um momento difícil para todo mundo. É algo universal, é crise política, é crise financeira, é algo universal. Mas mesmo que seja algo local, interno, ou seja de proporção universal, é algo que a gente, em qualquer das situações, eu e você que estamos aqui nessa noite, precisamos honrar a Deus e glorificar a Deus em todas as situações. E aí o texto continua, versículo 21. E eu acho incrível o que ele fala aqui. E disse o versículo 21. E disse-lhe, no saí do ventre de minha mãe, e não voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse texto é incrível para mim, porque esse texto mexe muito com o meu coração. E é aquilo que eu iniciei falando agora há pouco. Todas as vezes que eu quero mostrar realmente quem eu sou, homem, pecador, eu procuro texto como esse. E começo a entender, colocar os pés no chão e entender que as coisas não são mais importantes do que Deus. E o que eu preciso, você precisa é honrar Deus, é manter nosso compromisso realmente com aquele que nos criou e fez todas as coisas. Versículo 22 vai dizer, então, em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu falta alguma a Deus. É incrível esse texto.
A gente poderia parar aqui e já ir para casa, que é extraordinário, só colocar em prática. Então percebe que agora Jó perde os bens, perde os filhos. E aí, aparentemente parece que a coisa, obviamente não está boa, mas mesmo assim, quando a gente olha para o capítulo 2, a gente vê que a coisa vai piorar. Porque anteriormente ele perde a família, perde os bens. No capítulo 2 vai dizer que ele perde a saúde. Ele vai perder a saúde. E é uma grande crise, né, que a gente vive nos nossos dias. Não sei vocês, mas eu tenho essa crise também, porque eu quero sempre estar bem, e nunca ter nenhum problema de saúde comigo. Porque muitos de nós, às vezes, tem algum problema de saúde, alguma coisa, a gente já começa a reclamar, porque isso está acontecendo comigo, essa coisa toda. E é interessante que o que acontece com Jó é algo terrível. Quando você lê todo o capítulo, o livro de Jó, você percebe que o que foi causado no corpo de Jó, as feridas, né? Isso dói, isso queima, isso tem mau cheiro, ao ponto do texto dizer que Jó foi para o monturo, foi para fora de casa, porque ninguém suporta conviver com ele, é impossível alguém conviver com alguém cheio de chaga, cheio de feridas. E imagina, naquela época não tinha um posto avançado que tem em Oeiras, o Hospital Regional de Oeiras, bonito, equipado, com médico e preparado para receber pessoas, para dar os primeiros, né, o primeiro passo. Percebe que Jó está no momento, ou vivendo um período da história que não tem toda essa tecnologia avançada que temos hoje. E Jó sofre isso realmente na pele. Ele chora, fica depressivo, não fica sem dormir. Imagina o seu corpo doendo, os ossos, o bicho caminhando nas suas feridas ou algo nesse sentido. E aí, novamente, o texto vai terminar dizendo, aí me apaixona muito a Bíblia. Quando a gente lê os versículos finais do capítulo 2, versículo 10, o texto vai dizer assim, versículo 9 e 10 vai dizer assim, então, a mulher dele diz, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Versículo 10. Mas Jó respondeu, você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem. Por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Em nenhum momento Jó se comporta como alguém que amaldiçoa a Deus. Nos dois momentos, Jó é alguém que reconhece a Deus, a sua grandeza, mesmo com a dor, mesmo com o sofrimento, o texto mostra claramente isso. Com a dor, o sofrimento, o que está acontecendo ali, mas Jó mesmo assim honra a Deus, Jó mesmo assim reconhece. E aí, tem um negócio aqui que são interessantes. Então, Jó perde os filhos, perde os bens, Jó perde a saúde, tem problema conjugal. E eu penso que aqui a gente não deve entrar no mérito de julgar a esposa, porque é alguém que perdeu os filhos, é alguém que perdeu toda uma estrutura familiar. Então, a sua cabeça, o seu coração, esse momento que ela está vivendo, é um momento muito difícil. Eu penso que eu e você estamos aqui, não cabe a gente julgar, porque é um momento de situação que talvez eu e você tivesse nessa mesma situação, nós seria pior do que a mulher de Jó. Ou muitas vezes nos comportamos piores do que ela. Ou muitas vezes a gente olha para as pessoas e a gente se comporta dessa forma, porque a gente tem um papel de juiz. A gente não sabe nem o que está acontecendo, a gente olha e começa a descer palavras terríveis realmente contra as pessoas. E já está lá, sofrendo a morte dos filhos, a perda dos bens. A mulher agora fala isso e cria uma situação. E aí, a partir desse momento, a gente percebe que vem um grupo de amigos.
É sempre bom a gente receber amigos. E principalmente em momentos difíceis da nossa vida. Esse apoio, essa caminhada, orar junto ocorre nesse sentido. Mas quando a gente olha, quando a gente faz a leitura dos amigos, é interessante que os amigos fazem uma leitura errada do que está acontecendo. Os amigos fazem uma leitura e começam a fazer interpretação sobre a vida de Jó. E a conclusão que ele chega é que Jó pecou. Jó está longe de Deus. Jó cometeu um pecado terrível. E por isso Deus, vingador, vai destruí-lo. Imagina Jó com tudo isso na cabeça e no seu coração, tudo isso está acontecendo. E os amigos que deveriam dar uma palavra de ânimo, de estímulo, faz uma leitura errada de tudo isso que está acontecendo. E coloca mais peso, mais carga sobre a vida desse homem. Lê todo o livro de Jó, você vai entender isso. Muitas vezes a gente faz isso com as outras pessoas. Muitas vezes a gente nos comporta dessa forma. Muitas vezes a gente está fazendo leitura errada de tudo. E sempre a gente fez isso, sempre as pessoas. Mas nos nossos dias, com as redes sociais, com toda essa tecnologia que temos, essas informações, essas maldades, essas coisas que acontecem, chegam às pessoas muito mais rápido. E destrói com muito mais facilidade. Por isso que é importante que eu e você estamos aqui nessa noite, a gente tenha bom senso, analise o que a gente vai falar, a forma que às vezes a gente fala algo e realmente não é aquilo que realmente está acontecendo. As pessoas podem recortar o que a gente fala e colocar exatamente o que eles querem que seja divulgado. E aí vai acontecendo tudo isso e entra no texto que a gente leu agora há pouco, o 42. E aí o 42 tem um clima assim bem incrível, bem interessante. É interessante que Jó é um homem que é o próprio Deus que reconhece, que é íntegro, que é comprometido com Deus. E eu fico pensando como é a nossa situação diante de Deus. Porque agora, a forma que... Percebe que o livro de Jó tem muitas perguntas, até o próprio Deus faz perguntas, Deus responde algumas Deus não responde totalmente. Mas é interessante como Jó como é trabalhado a partir do versículo 42. E o 42 vai dizer assim, que é algo que é interessante. Então Jó respondeu ao Senhor e disse... Tem várias perguntas que é feito nos capítulos anteriores. Bem sei, Jó falando, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É incrível como é que alguém inicia lá atrás com toda essa problemática sobre ele, com toda essa crise sobre ele, e ele adora a Deus, ele reconhece a Deus, ele caminha com Deus. E agora, o texto está encerrando, o livro está concluindo, está passando o período terrível da sua vida, o deserto terrível da sua vida, e ele agora novamente olha para Deus e percebe, aquele Deus tem um controle de tudo. O Deus que é soberano, o Deus que pode permitir uma crise de doença, de morte, ou qualquer coisa que seja. Mas também é aquele Deus que está no controle, que pode livrar. E nesse processo de caminhada, Jó cresce, Jó desenvolve, Jó se aproxima mais de Deus. É interessante aqui, é um homem que está bem próximo de Deus, a gente vê nos capítulos iniciais. Mas todo esse processo leva Jó a ficar muito mais próximo de Deus, a ter muito mais intimidade com Deus, a reconhecer Deus e depender muito mais do que antes. Aí eu sempre pergunto para mim mesmo, quando eu estou lendo esse texto, e a nossa situação? Se Jó é um homem tão próximo de Deus e tão vivido nesse aspecto, que o próprio Deus reconhece, como muitas vezes a gente está vivendo tão longe de Deus, como a gente está nos comportando tão mal diante das situações, como a gente há momentos da nossa vida somos péssimos maridos, péssimos pais, filhos, patrões, empregados, funcionários públicos.
E muitas vezes, eu e você que estamos aqui nessa noite, as crises que passamos, a gente não consegue aprender. Passamos a crise e a gente se comporta da mesma forma, nos mesmos pecados, na mesma vidinha longe de Deus, se comportando da mesma forma, a gente não aprende, não muda, algo não tocou no coração. E esse texto ensina que essa experiência ajuda esse homem a se aproximar mais de Deus. E aí o texto vai trabalhando outras partes, né? Só trazer aí que o vento levou. E algumas perguntas é feita e vai sendo trabalhada. Depois vai dizer que não conhecia, né? Coisas maravilhosas, coisas grandes, versículo 3. Na verdade, falava do que não entendia. Ele vai descrevendo tudo isso e chega no versículo que é o mais conhecido. Talvez é o mais conhecido da história de Jó, que a gente às vezes mais lê. E o versículo 5 vai dizer o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vê. Percebe que o momento agora não é simplesmente a ideia de que eu me aproximo de Deus, eu caminho com Deus, simplesmente com a ideia de que o que as pessoas estão falando a respeito de mim. Eu nasci, sou batista, e nasci e me criei aqui, eu tenho ouvido muito a respeito de Deus, eu tenho cumprido, eu tenho vivido. Mas percebe que a descrição agora do 42 é exatamente alguém que isso está enraizado no seu coração, na sua alma, e ele fala de forma tão forte. Isso corre nas suas veias, isso corre no seu ser, isso mexe com a sua vida, é impactante olhar. E ele está dizendo agora, meus olhos veem, eu tenho uma aproximação maior e mais forte do Senhor. Porque esse momento difícil que eu passei, esse momento da perda dos filhos, a perda dos bens, a perda da minha saúde física, isso me ajudou a reconhecer e entender que eu sou falível, que o conhecimento, o que temos, tudo aquilo que, todas as glórias desse mundo é inútil diante de um Deus que é Senhor do universo. E o que cabe a eu e você que está aqui nessa noite é simplesmente reconhecer a grandeza desse Deus que criou todas as coisas. E conhecendo esse Deus, a gente vai olhar para o contexto de mundo e percebemos e vamos entender que Deus é soberano, mesmo no momento de pandemia como essa. Se Ele permitiu isso, e obviamente Ele permitiu, Ele tem um propósito. Ele quer trabalhar as nossas vidas, Ele quer trabalhar conosco, Ele quer tirar a nossa religiosidade e quer trazer o nosso coração para perto dEle, para honrar e glorificar como verdadeiros adoradores, como Jesus diz, em espírito e em verdade. Eu penso que esse contexto foi importante, está sendo importante, sabemos como vai findar ainda. Mas tem mexido com a nossa estrutura e tem mexido com a nossa religiosidade. Às vezes temos centrado o nosso coração, a nossa vida em coisas que não é o centro do Evangelho, do reino de Deus. E esse texto nos ajuda a pensar sobre tudo isso. E ao versículo, o texto termina, no versículo 6, dizendo algo que é bem incrível, né? Percebe todas as vezes que alguém tem uma experiência com Deus, seja de convenção, seja uma experiência de alguma coisa que foi transformada na sua vida, ele tem uma atitude de arrependimento. Não pode alguém que conheceu o Evangelho, que é de Jesus, que foi salvo em Jesus Cristo, continuar da mesma forma. Não tem nada que mudou na sua vida, continua do mesmo jeito. E o texto termina dizendo que, o versículo 6, e por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu gosto de pensar esse versículo com que Pedro vai falar no Evangelho, na pesca maravilhosa. Percebe que eles passam a noite pescando, e eles não são amadores, são profissionais, não conseguiram pegar nada. Eles estão lá desmotivados, porque sabia que precisava comprar o pão durante a semana, precisava comprar o arroz que está caro, e eles estão pensando, não comprei, não vou ter o dinheiro de comprar nada esse mês.
Porque não pegamos peixe, não conseguimos vender, como é que a gente vai tirar o sustento? Estão lá lavando as redes, totalmente desmotivados, Jesus aparece, começa a pregar, começa a ensinar, e Jesus diz um negócio que é interessante para Pedro. Vai lá e joga as redes no lugar mais fundo, vai para o alto mar e joga a rede lá. Pedro, com aquele jeitão dele, Pedro rebate naquele momento, dá aquela palavra, ó Senhor, nós passamos a noite toda e tal, não pegamos nada e tal, mas tem a vírgula, e Pedro vai dizer um negócio que é bem interessante, vai dizer, mas segundo a tua palavra, Lucas 5 vai dizer isso, segundo a tua palavra, vamos fazer o que o Senhor está mandando. E eles vão e enchem as redes mesmo, isso é uma verdade. Depois da pesca, depois de toda essa experiência, o que é que acontece? Pedro se coloca diante de Jesus e diz, ó Senhor, não se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Eu sou um miserável pecador, eu sou perdido pecador. E essa deve ser a nossa atitude como crentes. Um dia conhecemos Jesus porque reconhecemos que éramos pecadores. Jesus entrou na nossa vida e nos transformou. E em todo esse processo da nossa caminhada da vida cristã, nós continuamos sendo alguém que somos falíveis, que o nosso conhecimento, o nosso bem, o nosso dinheiro, a nossa riqueza, a nossa sabedoria são falíveis diante daquele que é o Criador de todas as coisas. A gente viu isso nesse período agora. Os que tinham dinheiro não iam para lugar nenhum, não tinha nada para comprar. Os que tinham os carrão não saíam de casa. Ia para onde? Não tinha nada aberto. Então você vê que tudo que as pessoas correram atrás, tudo que programaram e tal, não conseguiram fazer nada nesse período dos 5 meses aí da pandemia. É para onde? Fazer o quê? Se não vai comprar nada, para que dinheiro? Se não vai sair, para que carro? E é interessante que todos nós ficamos no mesmo patamar. Limitados. Né? Presos ao sistema, à situação, porque aí ia fazer o quê? A gente não tinha como fazer nada. Mas para eu e você que somos crentes, uma coisa a gente devemos ter certeza. É reconhecer que temos um Deus que é soberano e controla todas as coisas. E diante dele vão dobrar todos os joelhos. Para nós que somos crentes, isso é muito simples e fácil. Porque entendemos, todos estamos aqui nessa noite, reconhecemos Ele. Diante de tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E esse texto nos ajuda a reconhecermos tudo isso. E colocar em Deus a nossa fé, a nossa confiança, a nossa crise, o nosso sofrimento, a nossa doença, porque é só nesse Deus que controla e guia todas essas coisas. Amém? Se a gente pensar fora disso aqui que eu falei, a gente vai enlouquecer. Lógico que vamos enlouquecer. Ficar depressivo e vamos nos perder. Sabe por quê? Porque é impossível alguém, humanamente falando, suportar toda uma crise dessa. Você saber que a pandemia fechou todos os comércios, perdeu o emprego, você saber que tem uma família, tem dívida, e amanhã você não tem emprego, não tem nada para pagar a sua dívida, comprar comida, você vai entrar numa crise. E o que cabe a cada um de nós é entender que a gente depende de Deus. Deus é quem nos sustenta. Deus é quem nos dá o alimento necessário. Se temos sabedoria, se temos as condições para fazer, porque Ele nos deu. E a gente precisa reconhecer isso. E esse homem aqui é um bom exemplo para a gente caminhar com ele, desse aspecto da palavra de Deus. Amém? Eu convido o pastor da igreja, tem a oportunidade nesse momento. E talvez algum não me conheça, mas esse texto é um texto que fala muito ao meu coração e está falando para mim mesmo. É incrível esse texto. Graça e paz. Esse é o tempo de você se aproximar do Senhor. Não espere as coisas ficarem piores. Esse é o tempo de você conhecer Deus mais de perto. Eu não sei como você está hoje, o que você está passando hoje. Não sei qual é a sua situação hoje, mas uma coisa eu tenho certeza. Está na hora de você conhecer Deus pessoalmente e não apenas de ouvir falar, como vimos aqui no texto. Está na hora de você se aproximar de Jesus Cristo. Está na hora de você entregar-se aos cuidados de Jesus Cristo.
Você que já é um cristão, você que já é um crente, mas está embaraçado com alguma coisa dessa vida, está na hora de você começar a deixar esse desembaraço todo e se aproximar mais da pessoa bendita do Senhor Jesus. Eu quero incentivar você que veio aqui nessa noite, que está agora na sua casa ou em qualquer um outro lugar do mundo nos assistindo. Eu quero incentivar você a aproximar-se mais de Jesus. Eu quero dar oportunidade para que nessa noite você manifeste a sua fé em Cristo. Pois com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Está escrito. Você precisa publicar a sua fé na pessoa bendita de Jesus. Você precisa se render a Jesus Cristo, para não apenas ficar ouvindo falar sobre Ele, mas de conhecê-lo pessoalmente. E esta igreja terá o maior prazer de ajudar você a conhecer melhor a pessoa bendita de Jesus Cristo. Há alguém que está aqui nessa noite, que nessa noite quer conhecer mais Jesus, quer entregar-se aos cuidados de Jesus, quer tomar a decisão por Cristo, tornando-se um crente em Cristo. Alguém que quer derramar-se aos cuidados de Jesus, alguém que quer aproximar-se mais de Jesus, alguém que quer passar a andar mais com Jesus Cristo, alguém que nessa noite quer receber Jesus e ser recebido por Jesus. Alguém, levante uma das suas mãos e eu quero orar por você. Alguém que está aqui, amém, aleluia. Alguém mais? Alguém mais? Que quer manifestar a sua fé em Jesus? Quer dizer, olha, a partir de hoje eu quero conhecer mais Jesus. Eu quero ter essa preocupação de saber mais sobre Jesus Cristo. Há mais alguém? Não há? Se tiver alguém em casa, entre em contato conosco, dizendo que você está interessado em conhecer mais Jesus, saber mais sobre Jesus, para andar com Jesus, ok? Eu quero convidar o rapaz que vem até aqui. Alguém acompanhe ele, alguém aqui da igreja que conhece ele, por gentileza. Ok? Nós vamos orar. Nós vamos orar por Wagner. Wagner está publicando a sua fé em Jesus. Não o conheço, não sei quem ele é, não sei o que está no coração dele, mas uma coisa eu tenho convicção plena, que Jesus Cristo sabe. E nós não precisamos saber, porque é Wagner e Jesus Cristo. E ele vai, sim, começar a conhecer melhor Jesus Cristo. Fique de pé os que estão sentados. Estenda a sua mão direita em direção a Wagner e nós vamos orar. Amantíssimo Deus e Pai, a Tua presença é tão extraordinária que dela nós não podemos sair, porque a ninguém poderíamos recorrer a não ser a pessoa bendita de Jesus. Está aqui, ó Deus, Wagner, publicando a sua fé em Cristo, dizendo para todos que sim, ele acredita em Jesus Cristo. E agora, meu Deus, nós oramos que o Teu Santo Espírito o envolva com o Teu mais puro e eterno amor, de modo, ó Deus, que Wagner sinta, meu Deus, o Teu cuidado sobre a sua vida. Ó Deus, que ele sinta, ó Deus, o desejo ardente e crescente de conhecer mais Jesus Cristo, o Senhor. Ó Deus, que as palavras não fiquem apenas aos ouvidos de Wagner, mas que fique no seu coração, para que essa palavra possa fortalecê-lo, possa germinar, possa produzir frutos dignos de arrependimento. Nós oramos que o Teu Santo Espírito estejas, ó Pai, convencendo Wagner da justiça, do juízo e do pecado, para que ele ande em novidade de vida, na pessoa bendita de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podem sentar. Eu quero comunicar à Primeira Igreja Batista em Oeiras que ontem aconteceu o casamento do nosso irmão missionário Francisco
da Rocha Praça, o irmão Tico, se com a patrocina ontem, e nós vamos ficar com uma vacância, porque o nosso querido missionário vai embora, né? Ele vai morar em Salinas, um povoado aqui de São Francisco do Piauí, e vai deixar para nós, meus amados irmãos e amigos, uma vacância horrível, difícil de ser preenchida. Por quê? Porque o missionário Francisco Praça é alguém que ama servir no discipulado e no evangelismo. Ele paga para fazer esse serviço, né? Algo raríssimo de acontecer. E a nossa oração é para que o nosso querido irmão esteja vivendo esse novo tempo na sua vida da melhor maneira possível e servindo ao Senhor, porque eu tenho certeza que lá em Salinas e naquela região não vai ficar um lugarzinho que ele não vai atrás de alguma alma para discipular. Então os irmãos estejam orando por nosso querido irmão, tá bom? Estejam pedindo a Deus por sua vida, tá ok? E outra, me deixem em paz sobre a minha gafe aqui, tá bom? Ninguém fala sobre isso comigo que eu não vou aceitar não. Então a gente erra. É que eu já estou vendo alguns rostinhos assim, tá? A gente erra. Então eu errei, já pedi perdão, tá bom? Então fica na paz, tá bom? Quero também comunicar aos amados irmãos que os cultos nas quartas-feiras e domingo de manhã estão sendo, por enquanto, só online. Os cultos presenciais, por enquanto, só no domingo à noite, né? Online e presencial. Na quarta e no domingo de manhã, continua sendo apenas online. Quem pode vir no culto de domingo à noite? Quem quiser vir. Qual a faixa etária que pode vir? Quem sentir seguro, pode vir. Aqui nós temos um ambiente muito grande, estão com os ar-condicionados ligados, mas todas as janelas e portas abertas. Ainda faltam muitas cadeiras serem ocupadas na galeria, tem um espaço tranquilo, né? E todos os cuidados estão sendo feitos para que você chegue aqui e possa cultuar a Deus com segurança, tá bom? Então, quem quiser vir, pode vir, independentemente da faixa etária, com tranquilidade, tá bom? E se alguém olhar para você com a cara feia, porque você é de grupo de risco, não sei o que tal, não tem problema. Venha assim mesmo, né? Mesmo alguém olhando para você com cara feia. Não tem dificuldade nenhuma, tá bom? Fiquem de pé, nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar encerrando essa programação nessa noite. E eu quero lembrar os irmãos e amigos que lá no final teremos os gasofiláceos. Você pode depositar os seus dízimos e ofertas ali no gasofilácio. Tá bom? Vamos orar. Santíssimo Deus e eterno Pai, Tu és tão bondoso, misericordioso, longânimo. Pai, nós Te rendemos graças porque nós entendemos que a Tua palavra sempre vem de encontro às nossas necessidades. Obrigado, meu Deus, porque em meio a tantas dificuldades o Senhor nos proporciona um momento especial como este, em que podemos Te servir, em que podemos Te adorar, em que podemos, ó Deus, fazer a Tua vontade enquanto igreja reunida. E agora, meu Pai, nós Te suplicamos, por este restante de noite, ó grande Pai, que seja uma noite agradabilíssima para todos nós. Que seja uma noite, ó Pai, tranquila, que logo ao deitar possamos pegar no sono, porque o Senhor nos faz habitar em segurança. Nós oramos agradecidos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e amém. Pastor Givaldo, meu amigo, muito obrigado. Deus continue lhe abençoando rica e abundantemente. Vão em paz e até no nosso próximo encontro.